Olá, crianças! Na aula de hoje, nós vamos iniciar a nossa apostila 3. E nela, nós vamos falar sobre o tempo, os instrumentos utilizados para contar o tempo, as formas de contar o tempo, o calendário e as datas comemorativas que nós podemos encontrar no calendário. Desde a antiguidade, as pessoas se preocupavam em marcar o tempo. Havia muitas maneiras de fazerem isso. No entanto, a mais comum era a passagem do dia e da noite. Os primeiros seres humanos na pré-história já observavam a sua sombra quando caminhavam ao ar livre. Tempos depois, passaram a observar o sol e a diferença do tamanho das sombras produzidas ao longo do dia. Havia agora a necessidade de marcar tempos menores, então tiveram novas ideias e inventaram aparelhos para marcar as horas. Os primeiros relógios não eram precisos, mas ajudaram muito os homens antigos. Observe essa imagem. Esse é um instrumento de marcar o tempo também, não muito utilizado hoje em dia. Você consegue saber o que é? Bom, esse é um relógio de sol. Ele foi um dos primeiros relógios. Era feito de pedra ou madeira e no centro, ou seja, no meio, era colocada uma varinha de madeira e quando o sol batia na varinha, fazia uma sombra e nessa marca marcava um traço. Sempre que a sombra mudava de lugar, riscavam novas marcas que serviam para marcar o passar das horas, até que marcaram as horas do dia e o relógio ficou pronto. Apesar de ajudar muito, havia um sério problema. Quando chovia ou o tempo estivesse nublado, não havia como marcar as horas. Para saber as horas nesse relógio, é necessário a presença do sol. Então, se o tempo estivesse nublado ou chuvoso, era mais difícil conseguir perceber a passagem do tempo ou que horas eram. Essa imagem que está na página de abertura da nossa apostila é um relógio de sol que está localizado na cidade de São José, em Florianópolis. Observe alguns exemplos diferentes de relógio de sol. Para saber as horas nesse relógio, nós já sabemos que era preciso o sol. A sombra do pino, que é esse ponteiro que fica no meio, aponta para as linhas com as horas pintadas. À medida que o sol muda de posição, mudam também as horas. Como eu não consigo saber exatamente a hora nesse relógio, hoje em dia ele é construído em parques, jardins e praças como objeto de decoração e curiosidade, principalmente para as gerações mais novas. Nesse exemplo, eu vejo que a sombra do pino está em cima do número 2. Então, eu já sei que são 2 horas da tarde, ou seja, 14 horas. Por que eu sei que não é 2 horas da manhã? Porque 2 horas da manhã não tem sol, assim não haveria uma sombra. Observando esse relógio, eu não consigo saber exatamente se são 2h10, 2h05, 2h15, mas eu consigo observar se são 2 horas, 2 ou 2h30. Por quê? Entre o número 2 e o número 3, nós temos uma linhazinha menor. Essa linha marca meia hora. Então, é meia hora a mais. Se essa sombra estiver na linha entre o número 2 e o número 3, eu sei que são 2h30 da tarde. Se essa sombra estiver entre o número 5 e o número 6, eu sei que são 5h30. Se essa sombra estiver entre o número 8 e o número 9, eu sei que são 8h30. Agora é a sua vez. Na apostila, você vai observar o exemplo de um mostrador de relógio, completar as horas que faltam e pintar a linha tracejada que representa 2h30, ou seja, 14h30. Bom, crianças, hoje nós iniciamos um pouquinho a nossa apostila.
Ainda estamos nas primeiras páginas, mas ainda vamos falar bastante sobre relógio, a marcação de tempo. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo. Beijos. Façam a atividade.